Eu fico aqui me perguntando, né, como é que você que conversa com a categoria de maneira mais ampla, quando você vê os próprios servidores defendendo essa reforma administrativa, como é que você lida com essa situação? Rapaz, é difícil, né? Assim, existe uma expressão que eu não gosto dela, eu vou fazer uma abordagem um pouco anterior para chegar aí. Existe uma expressão que eu não gosto dela, que ela me parece que tem uma certa soberba de determinados setores de esquerda, que é o chamado pobre de direita. Né? A gente, às vezes, eu tenho pobre de direita, é tão pobre. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu não gosto dessa expressão porque uma das questões básicas, e que parece que nós nos esquecemos, é que o pensamento de uma época corresponde ao pensamento da classe dominante. E o servidor público não está isento disso. Desde que nós nascemos, quase que desde o leite materno, vem uma concepção, vem um pensamento, vem uma forma de formação desse indivíduo, formação intelectual, formação religiosa, formação familiar, que convida, que leva, que nos induz a sermos individualistas. O Lui Althusser até colocou isso de uma maneira mais abrangente, falando que está ligado até ao próprio inconsciente, né, daquele indivíduo. Exatamente. Esses valores da classe dominante. Hoje a gente vê que em escolas de ensino fundamental tem matérias chamadas de empreendedorismo. Então, esse sujeito que é nutrido com valores individualistas, quer desde os desenhos animados que começa a assistir na mais tenra infância, isso passa pela sua formação religiosa, passa pela sua formação escolar. Nada surpreende que ele chegue na fase adulta defendendo interesses que são contrários e que ele não se dá conta disso a si próprio. Existe uma questão ideológica que faz com que ele compreenda e torne bom, ou que veja com bons olhos, coisas que, na verdade, não se compreende, que são danosos à própria vida, à própria existência, a ele próprio. Então, o servidor público tá prenhe disso. E esses discursos, muitas vezes, se diz, não, nós vamos combater os altos salários, quando, na verdade, há uma baixa discussão sobre isso. Um passo aqui anterior. A maior parte de nós, trabalhadores, não temos tempo, de modo geral, para compreensões políticas maiores. A nossa maior preocupação, como disse anteriormente, é cuidar da nossa própria sobrevivência. É aquela frase que se reduz no famoso matar um leão por dia. Essa é a nossa preocupação. Esse trabalhador chega em casa, depois de uma jornada exaustiva de trabalho, ele quer se desligar, ele vai assistir uma televisão, ele vai assistir os filmes e tal. E, de modo geral, toda essa carga cultural que ele recebe a partir dessa grande mídia, a partir dos grandes meios de comunicação, a partir dos filmes hollywoodianos que nós assistimos, a partir das séries de Netflix, elas vêm com uma carga de informações que vão penetrando na gente, vão formando o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente, ou seja lá a forma como melhor se referir agora, e vão formando a nossa compreensão a partir disso. Né? E os espaços para uma discussão política, para uma discussão que aprofunde determinados temas essenciais, os espaços que esclarecem isso, são cada vez mais alijados, são cada vez menores. E mesmo que eles se apresentem, esse trabalhador que vem de jornadas exaustivas, ele não quer. Ele quer abrir, ele quer descansar, e o que é legítimo. Ele quer eliminar sua cabeça de determinadas preocupações, ele quer se divertir. Então, assim, esse mundo que objetifica essas pessoas, que oprime esse indivíduo, que espreme esse indivíduo, tem até aquele famoso... Que aliena, né? Que aliena esse indivíduo, até aquele famoso filme O Homem que Virou Suco, né? Esse indivíduo, num determinado momento, ele quer simplesmente esquecer disso.
né? E para que no outro dia ele volte, uma expressão que eu acho muito perversa, que ele recarregue as baterias, eu acho horrível isso, né? Para voltar a ser oprimido no dia seguinte. Esse indivíduo, ele tem uma baixa compreensão política do processo. E não é por uma questão dele, é por uma série de fatores, é uma estrutura que nos leva a ser... A própria indústria cultural, a própria indústria... Ele já recebe a informação, o comentário, o especialista, já recebe o pacote, e muitas vezes pronto. Ele reproduz ali apenas, né, jargões, né, slogans, né, e não tem realmente uma... E tem respostas fáceis para perguntas que são fundamentais. A questão da violência. Tem que prender. Você que é filósofo perde até aquele sistema montado por Kant, né? Ele para de pensar até pela própria... O esquematismo, exatamente. Né? Ele perde até o esquematismo, para de pensar até pela própria cabeça. Sim. E passa a ter respostas fáceis. Porque, de fato, quando a gente chega... Clichês, né? Quando a gente vai discutir a questão da violência, é um negócio difícil, que é um dos temas que sempre esteve em voga, é uma questão difícil, porque para abordar a questão da violência, a gente tem que pensar as origens da violência. A gente tem que pensar todas as relações sociais, todas as relações que produzem, políticas que produzem essa violência urbana. Chega alguém para ele e diz o seguinte: para solucionar isso daqui, tem que prender. Tem que aumentar as penas, ou venha com a frase, bandido bom é bandido morto. E isso é muito mais fácil desse indivíduo. Parece que é óbvio. Olha, se existe um problema... Ele só esquece de perguntar assim, ou a direita, a extrema-direita, é muito incompetente, né? Porque ela fala que bandido bom é bandido morto, miseravelmente, desde a década de 70. Sim. Desde 70. Então, você bota 70, 80, 90, 2000, 2010, 2000, até mais de 50 anos que ele fala. E até hoje não conseguiram matar os bandidos? Ou ela é muito incompetente... Correto. Ou ela está associada aos bandidos. Né? E vive do próprio crime. Isso. Então, seria assim, uma coisa até elementar, né? Sim. Como diria o meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson. Os filmes então, do Sherlock Holmes. Então, assim, e as pessoas não fazem, não tem, porque perdem o próprio esquematismo, a capacidade de pensar pela própria cabeça, e reproduz aquilo ali, bandido bom é bandido morto. E o curioso é que a gente vê esses quotes, essas frases bonitinhas, né, do pensar fora da caixinha, essas expressões idiotas, esses quotes vêm com uma das frases que eles sempre falam: se você tenta a mesma solução, se você tenta resolver um problema com a mesma solução e não funciona, essa solução está errada. Uhum. A questão da violência caberia perfeitamente nisso. Nós estamos aí há décadas, pelo menos, tratando o problema a partir do aumento da pena, das penas, a partir da eliminação do chamado bandido, e esse bandido é sempre o pobre, porque o grande bandido, esse nunca é afetado por essas penas. É o cidadão de bem, né? É o cidadão de bem, é o cidadão de bem.